Você vai conferir agora uma super matéria, esse quadro novo que a gente traz aqui no Mora Sergipe, o Mesa Redonda, que é um informativo do mercado imobiliário. Você vai conferir com os grandes empresários que representam o mercado imobiliário aqui. O presidente do Cresce Sergipe, o Sérgio Sobral, o professor Wilson, que representa o nosso turismo, o Pedro Fonseca, que representa material de construção e arquitetura, e para finalizar, o seu Luciano Barreto, que representa o setor de construção civil. A gente está começando um quadro chamado Mesa Redonda para a gente trazer ainda mais as melhores informações do mercado imobiliário. E é claro que a gente convidou aqui um time muito forte que faz a diferença nesse mercado imobiliário para nos atualizar assim pontualmente o que está rolando nesse mercado sergipano e nesse cenário que, graças a Deus, a gente teve um boom imobiliário. Aí ao meu lado está aqui o seu Luciano Barreto, o professor Wilson aqui representando o nosso turismo, o Sérgio Sobral, presidente do Cresce Sergipe e também do COFES, o Pedro Fonseca, empresário do ramo da construção e também arquitetura e decoração, representando essa classe. E a gente vai ter um bate-papo aqui para levar para você um pouquinho do que está rolando. E a gente quer entender o que esse mercado imobiliário, que eu falo que o mercado imobiliário ele é uma coisa assim que não é nada fixo, ele está sempre se movimentando e se comportando de forma diferente. Então, eu queria começar, primeiro que eu quero agradecer a presença de todos, que para a gente aqui no Mora Sergipe é muito importante ter pessoas que fazem a diferença nesse cenário do mercado imobiliário. E eu quero começar falando um pouquinho com o professor Wilson, inicial, para a gente falar um pouco desse mercado imobiliário turístico, porque o senhor investiu em 3 grandes empreendimentos aqui, trazendo para Sergipe essa novidade e coisas tão diferentes que a gente tem encontrado em outros lugares. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Thalita. É um prazer estar aqui com o Dr. Luciano, com o Pedro, com o Sérgio Sobral e contigo para trazer o que nós pensamos a respeito do mercado imobiliário. Primeiro, eu fico satisfeito em saber que o programa de hoje coloca em evidência o turismo como um elemento fortalecedor do mercado imobiliário. Então, a responsabilidade para nós que fazemos turismo, nesse momento, ela se torna um pouco maior. E eu acredito muito em Sergipe, acredito no turismo de Sergipe, e dentro desse tema, mercado imobiliário, eu vejo como uma força muito grande para que o turismo possa se projetar a nível nacional, a nível internacional. O turismo ele vai impulsionar a vida das pessoas, que, consequentemente, as pessoas motivadas para viver, para ser felizes, elas vão investir. E o maior investimento que se faz hoje é na construção. O investimento imobiliário ele tem sido a sustentação, a base econômica de uma sociedade. O seu Luciano Barreto, que é um ícone aqui, tem uma história, a gente já conversou bastante, né, seu Luciano? Rendeu a nossa matéria. Quando a gente fala em construtora, quando a gente fala em construção, você tem uma história, um legado muito grande com a sua construtora. E eu queria que você falasse um pouquinho quais são as perspectivas agora do mercado imobiliário. O mercado imobiliário em Sergipe vive um momento contraditório. Se de um lado existe uma demanda relativamente aquecida, do outro lado, o setor enfrenta grandes dificuldades por falta de políticas públicas voltadas para o incentivo à construção civil. O maior exemplo disso é a quantidade de empresas que, infelizmente, fecharam as portas. O segmento é altamente segmentizado. Nós temos uma faixa que é atendida pela Casa Verde e Amarela, antigo programa Minha Casa Minha Vida, sendo que não há nenhuma relação entre um e outro, até porque o programa anterior era muito mais dinâmico, com um volume maior de construções. E existe também um segmento voltado para a classe média, média alta, que existe uma demanda grande por casas.
E também, infelizmente, a classe alta, as empresas de Sergipe, a indústria da incorporação imobiliária de Sergipe não está podendo atender, porque o estado de Sergipe, Aracaju, sua capital, é o que tem o maior número de empreendimentos imobiliários e corporações imobiliárias travestidas de associações e cooperativas. A gente trouxe aqui pessoas que vivem, né, têm paixão pelo mercado imobiliário, têm história, fazem a diferença aqui no nosso estado, na nossa capital, em Aracaju. E é um prazer estar com esse time aqui. Eu volto a falar de novo aqui, professor Wilson, Luciano Barreto, Pedro Fonseca, presidente, que é um grande parceiro, e a TV Atalaia à frente. Quero mandar um abraço para o seu Walter Franco por acreditar tanto nesse programa, no Mora Sergipe, um programa que a gente era sábado, a gente levou para quinta-feira, e de quinta-feira hoje já é um programa diário, um programa que é um sucesso não só aqui em Sergipe, mas fora do estado também, pelos nossos quadros. Então, continuando, você que está aqui nos assistindo, a gente vai falar um pouquinho com o presidente do Cresce e diretor do COFES, que é o Sérgio Sobral, um grande parceiro, né, presidente? Sem dúvida nenhuma, Thalita, é um prazer estar aqui e o programa de vocês, o Mora Sergipe, é um sucesso. E isso aí nós vimos nascer, esse programa. Sim. E você faz parte dessa história, você sabe sem disso. Dúvida. E principalmente com a mesa dessa, com o Pedro Fonseca aqui. Mas a gente vê, por exemplo, aqui, a gente vê otimismo. A gente sente, são empreendedores, todos aqui empreendedores. O Nordeste, que agora virou a bola da vez, porque o Nordeste você tem sol o ano todo, você tem imóveis baratos, terrenos baratos, entendeu? O crescimento de Sergipe é uma ilha de minério, é uma grande verdade. Aqui você vê, a Fafem voltou, vai ter mais uma indústria de cimento, a termoelétrica é a maior da América Latina, vai ter a solar, que estão vendo para ser a maior do mundo. Nós vamos ter uma refinaria aqui, o Tecarmo vai ser uma refinaria. Então, são várias coisas que estão acontecendo em Sergipe. Sergipe é muito pequeno. Sim. Então, Sergipe, não tenha dúvida que as perspectivas são as melhores possíveis. Com certeza. Não, a gente que fica muito feliz, eu tenho certeza que você aí de casa também que está assistindo, está conseguindo suprir, entender cada mercado, cada colocação que foi colocado aqui pelos integrantes e informações preciosas em primeira mão que o Mora Sergipe está aqui levando, e isso é uma honra tá fazendo essa mesa redonda. E aí, continuando, a gente vai falar um pouquinho com o Pedro Fonseca, também, que representa essa classe aqui de arquitetura e decoração quando se fala em material de construção, em revestimentos. Eu acho que é bacana você falar um pouquinho como é que hoje as pessoas, né, você que está nessa parte de material, como é que as pessoas hoje olham o modo de viver, de morar? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui nessa mesa. Parabenizar pelo programa, realmente é o único programa nessa área, a gente realmente tem que celebrar, né? E parabenizar também pelos empresários aí do setor que fazem realmente esse setor. Não só, a gente pensa só no setor imobiliário, né? Mas ter o professor aqui, o Wilson, investir no turismo e ver essa união desses setores é muito interessante. Com toda essa situação da pandemia e tal, a mudança do modo de viver, né? Ou seja, na mudança do lar, né? As pessoas hoje estão valorizando muito mais ter um lar, o seu lar, e isso trazendo com materiais inovadores, materiais naturais que geram essa harmonia, esse conforto que o professor falou muito bem nessa preocupação dos seus empreendimentos, no conforto do cliente, né? E a gente conversando também um pouco mais cedo, os projetos que ele tem também muito antenados com o que tem lá fora, com o que está novo lá fora, e que realmente reflete muito essa tendência de mercado ou do consumidor, né? Nessa necessidade que hoje as pessoas têm de ter ambientes mais confortáveis, mais harmônicos, mais em contato com a natureza. Funcionais. A gente vê essa explosão também em condomínios, né, horizontais, em casas, as pessoas procurando morar em casas que tem um espaço de convívio maior e um maior contato com a natureza. Então, muito interessante também ver esse investimento também no ecoturismo, que também reflete muito essa procura.
A gente vê novos projetos surgindo com novas ideias, projetos imobiliários mais inovadores, com novas técnicas de produção e também pensando numa harmonia maior do seu cliente, do seu consumidor com o meio, né? Isso é bem interessante, isso é muito legal. Não sai daqui não, porque a mesa redonda continua, ó. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto já já. Voltamos com a mesa redonda aqui, com esses grandes empresários, para a gente te atualizar com o mercado imobiliário. Eu falo até que as construtoras, né, seu Luciano Barreto, acho que linka também aqui muito também com o Pedro, que vocês entenderam esse momento que a gente, né, passou com a pandemia. Claro que a CELI tem sua história, traz uma história, tem um padrão, mas a pandemia trouxe um aprendizado e eu tenho certeza que você colocou isso nos seus empreendimentos pensando, poxa, se eu vou vender um apartamento, eu tenho que ter hoje uma área de lazer, isso é primordial, ou aumentar, ou ter varandas diferenciadas, porque hoje o modo de morar e de viver, que também reflete isso no Pedro, na escolha dos materiais, é super importante. Então hoje o seu cliente, ele busca empreendimentos que traz esse conforto. A construtora CELI, em particular, ela, antes de lançar o empreendimento, ela conversa muito com o mercado, através de pesquisa, de informações. E a CELI adotou, em função desse movimento importante que está existindo em Sergipe, inclusive, com arquitetos extremamente competentes, que no passado nós trazíamos arquitetos ou da Bahia, ou de Pernambuco, ou do Rio de Janeiro. Hoje, felizmente, nós estamos formando excelentes arquitetos. E a CELI, mais uma vez, inovando, ela tem feito concursos com arquitetos. Para cada empreendimento que nós estudamos, que nós pesquisamos, nós apresentamos a ideia e ouvimos de 5, 6 arquitetos com a sua proposta para aquela ideia. E esse conjunto faz com que nós temos que ter capacidade de oferecer o melhor produto de acordo com o mercado exige naquele momento. Thalita, pegando um gancho aí do que Luciano Barreto está falando, que também o Pedro Fonseca também falou, e você pega a pandemia, houve uma mudança de paradigma. Eu digo a muitas pessoas que ninguém pense que nós vamos voltar ao que era antes da pandemia. Ninguém pensa isso. Houve uma mudança, a tecnologia avançou. O que era para ser daqui a 10 anos foi antecipado, não tenha dúvida sobre isso. Mas tem um detalhe, que é um detalhe que eu até já falei numa entrevista que você me fez. Nós fizemos, viu, Luciano, viu, professor, viu, Pedro? Nós fizemos um encontro de 29 países. E parece até que os 29 países a gente tem combinado. E países assim, por exemplo, nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Israel, Paraguai. Nisso aí, o que aconteceu? A mudança de paradigma. Hoje, o Pedro começou a falar sobre isso. É por isso que eu peguei esse gancho. Hoje, antigamente, muitas pessoas nem conheciam a própria casa direito. Porque durante a semana trabalhando, final de semana ia para a praia, viajava para o barzinho e começou a conhecer. Então começou as reformas nas casas. Viu que a casa é pequena, home office. Segundo, não conhecia nem direito sua própria família. Entendeu? Então começou a conhecer melhor a família, tudo. Viu que precisava na sua casa, ou uma casa melhor, um condomínio. As pessoas começaram, hoje, por exemplo, sai mensalmente de Nova York 200 mil pessoas. As pessoas estão saindo das cidades grandes para as cidades pequenas, que estão trabalhando em home office, entendeu? E quer uma qualidade de vida. Sabe uma coisa interessante que a gente está falando aqui? Você vê como tudo faz um link, né? O Pedro, que está nessa parte de material de construção, revestimentos, linka com a proposta que o professor Wilson também linka também com a construtora, porque você encontra os seus materiais, quer dizer, como o seu Luciano colocou, ele traz os arquitetos para fazer pesquisas e eles veem quais são os materiais que são funcionais, que é isso que a gente está sempre falando, o que não é modinha, é o que é funcional, é aquilo que vai ter durabilidade, que a gente está sempre falando aqui. É isso mesmo, Thalita, é como se tudo isso que aconteceu fizesse com que o setor tivesse que se renovar. Então, a gente vê o seu Luciano investindo fazendo investimentos de forma diferente, né, do que normalmente eram mais investimentos verticais.
hoje muito horizontal. Você a gente sempre vê o viajando. professor preocupado também com essa necessidade e nessas pesquisas aí que o senhor está falando, né, no Congresso. Eu trouxe uma pesquisa interessante, Thalita, que diz que 25% dos entrevistados sentiram a necessidade de ter um jardim ou uma varanda em casa. E não só nessa coisa do contato com a natureza, mas também 31% a necessidade de ter um escritório dentro de casa. Porque no dia a dia também você tem um rumo, trabalhar em casa com família e tal, você tem que ter um espaço confortável, ergonomicamente correto e isolado um pouco também do barulho do dia a dia da família, né? Então isso é um dado muito interessante que mostra realmente essa necessidade. Quer ver outra coisa que vai mudar Sergipe completamente? É o plano de gerenciamento costeiro. Eu tenho até uma reunião que nós já fizemos audiência pública, já tivemos com o governador Berivaldo, o governo está fazendo esse projeto, o plano de gerenciamento costeiro e o plano de manejo. Isso vai revolucionar, porque quem mais sabe é Luciano. Aqui, você conseguir, no litoral sul, você não aprova nenhum empreendimento. Essa é a grande verdade. Eu mesmo já tentei e não consegui. Seguindo o seu pensamento e até assim trazendo como desde o início da minha fala as possibilidades que eu vejo de mudança em Sergipe. Nós sabemos que as mazelas existem, né? E nós precisamos ver as mazelas como coisas do passado. Até o debate ele é necessário para evidenciar as dificuldades que os empresários têm da regulação, os valores exorbitantes que nós pagamos de impostos, além da soma dos impostos. A diversidade se paga hoje por tudo e ainda se paga para usar os serviços públicos que nós já somos financiadores. Em alguns momentos a gente precisa pagar. Então, para vocês que estão em casa, que pensam em construir, que têm dificuldade de administrar a regulação, de pegar os alvarás, as licenças, o meu conselho é que procure sempre as pessoas certas. Então, Sérgio, quando eu fui construir na ilha, então chamou a atenção das autoridades, principalmente aquelas mais radicais. A ilha é um patrimônio da União. Como vai se construir na ilha? E aí eu fui às autoridades, a todas as autoridades. Antes de construir, eu fui a eles humildemente. Então eu procurei as autoridades e apresentei o meu projeto. Olha, eu pretendo construir um resort nesta ilha. E aí as autoridades disseram, você pode construir, mas vai demorar um pouquinho. Se você já tem uma estrutura definida, uma casa, o ambiente já existe, você não vai começar do zero, o caminho é esse. E aí eu fui orientado dentro da lei e as coisas aconteceram. As nossas licenças, elas aconteceram em tempo recorde e nós construímos. Então, eu percebo em Sergipe que há uma prática que isso precisa ser desconstruído, de você fazer antes de pedir a autorização. Não se trata dos senhores e de pessoas que têm uma visão melhorada do processo burocrático, do papel do Estado, mas das pessoas desinformadas. Gente, nossa mesa redonda amanhã está de volta, né? Para a gente dar continuidade esse bate-papo informativo com esse time que você acompanhou aqui. Então amanhã está imperdível a mesa redonda.